Ele deveria ter reencarnado como um ser mais forte, mas sua irmã ficou com todo o seu poder. Um fogo escaldante queima a vila que está sendo atacada por orcs maldosos que possuem inteligência o suficiente para falar. Asahi se apresenta e, apesar de avisar que é melhor não se envolver com ele, os orcs não escutam e despertam a ira da sua irmãzinha, que tem um certo complexo com seu querido irmãozinho. Na sua vida passada, Asahi era um adolescente que tentou salvar uma garotinha de um acidente de trânsito. Ele explica isso enquanto estava em espaço diferente e, infelizmente, seu corpo atropelado estava embaixo de um carro. Apesar da sua sorte, ele ainda estava feliz porque pelo menos a garota estava segura, mas pensa no que acontecerá quando as pessoas mais próximas a ele descobrirem o que aconteceu, principalmente a sua irmã mais velha. Oi, eu sou o Gojo. Antes de continuar, curte o vídeo aí, se inscreve no canal pra dar aquela ajuda. A gente tá com a meta de 50 mil inscritos no canal, então dá aquela fortalecida aí e compartilha o vídeo pros seus amigos aí pra gente ter a parte 2 desse anime aqui. Vambora. Uma orbe radiante o puxa pra dentro dela, o transferindo pra um lugar estranho. Lá ele vê alguns slimes, um castelo e um dragão. Ele acha que teve uma espécie de segunda chance em outro mundo e imediatamente começa a explorar essa cidade mais próxima, comparando a mesma inclusive com cidades de jogos que ele já jogou. Ao esbarrar em alguém, ele percebeu que todos falavam sua língua, apesar do cenário parecer um cenário europeu antigo. Asahi então percebe que é uma guilda, uma loja de habilidades e tudo que ele já experimentou em jogos online. E o único palpite do garoto agora é que ele reencarnou em um mundo de jogos medievais mágicos. Uma coisa que você aí que tá me escutando queria ter com certeza. Mas Asahi ainda é muito burro e tira uma foto pra postar em suas redes sociais, apesar de não ter sinal. Além disso, sua falta de dinheiro é um problema, e como não tem nenhum contato nesse mundo, não sabe como se comportar. No entanto, com o conhecimento amplo de secais que ele tinha, ele desligou seu telefone e vendeu por um preço alto para uma senhora que o penhorou o smartphone como artefato raro. E com esse dinheiro, Asahi conseguiu comprar armas e armaduras, conseguindo se caracterizar com esse novo mundo. Sendo jogador de conhecimento, ele priorizou suas estatísticas de agilidade e usa uma armadura de couro com uma espada como sua arma. Entrando na guilda, ele pede nervosamente à recepcionista uma missão. Ela, percebendo que é sua primeira vez, resolve explicar tudo para ajudar o garoto a se registrar como aventureira. Só que os diálogos entre eles pareciam um pouco sus e foi algo mais ou menos assim, ó. Ah, relaxa. Já que é a sua primeira vez, eu vou fazer com carinho. Beleza, e como faz? Primeiro você bota aqui e isso, direitinho. Agora, para sua primeira missão, ela o recomenda para caçar alguns coelhos assassinos, já que são monstros de rank E e apesar do nome são fáceis de se lidar. Ele fica empolgado, já que é sua primeiríssima missão. E para sua surpresa, Asahi encontra um enorme wyvern. Ele achou que conseguia derrotá-lo fácil, mas o monstro começa a persegui-lo enquanto cuspia bolas de fogo, fazendo sua luta pela sobrevivência uma verdadeira guerra. Ele se esquivou de tudo e por sorte se escondeu, e precisando de uma estratégia, agora ele confere suas estatísticas, mas acaba descobrindo que quase não possui poder e é apenas um aldeão comum. Asahi, iludida, acreditava que começaria com habilidades altas assim que reencarnasse, podendo assim se tornar algum tipo de herói, mas pelo jeito estava errada, né? E para piorar, sua única habilidade é um arremesso de pedra nível 1, sem muita opção ou o que fazer, ele decidiu confiar sua vida nessa habilidade e com todas suas forças lança a pedra no ar. Acredite ou não, essa mesma pedra correu apenas alguns metros e o que deixou ele sem muita opção. O wyvern fica impaciente e decide acabar com a presa, e temendo pela sua vida, Asahi em seus últimos momentos grita o nome da sua irmã, que por surpresa apareceu sorrindo para ele ao sentir que ele a chamou. O wyvern não espera esse lindo reencontro acontecer e ataca com várias bolas de fogo, criando uma enorme explosão, mas a irmã de Asahi se esquivou e transbordando de poder no seu corpo, estava leve como uma pena. Com apenas um golpe e vontade de proteger o seu irmãozinho, ela destruiu o dragão, deixando ele maravilhado. Asahi acreditava que sua irmã na sua frente era apenas uma ilusão, isso até de repente ela pular em cima dele, alegando que sentia muito a sua falta. Sim, ela era muito real, assim como seu complexo de irmão mais novo. É isso mesmo. Adoramos esses animes aqui no canal, certo? Curioso, Asahi pergunta a sua irmã Mayane como que diabo ela foi parar nesse mundo. E ela revela algo chocante. A Asahi, na verdade, não morreu no seu mundo anterior, ele apenas está em coma. Assim que ela viu sorrindo no hospital e falando sobre reencarnar em outro mundo, ela presumiu que seu espírito teria viajado para outro lugar. Por seu amor por Asahi, ela bateu a cabeça na parede até que desacordasse para segui-lo nesse outro mundo. Asahi pergunta a Mayane como ela era tão forte, e ela revelou que sua preocupação constante deu forças a ela para superar os desafios até ali. Asahi então acreditava que Mayane sabia o caminho de volta e pede a ela para que faça eles voltarem. Mas ele ficou chocado ao saber que ela não se importou da maneira que eles voltariam, sendo assim, sem caminho de volta para casa. No entanto, ele aceitou a verdade rapidamente e decidiu que eles iriam viver nesse mundo, onde sua irmã provavelmente
será protagonista, ele é apenas o figurante aí do fundo da peça. Então algumas semanas se passam desde que eles deram as mãos para esse novo mundo. E eles agora têm uma nova missão, que é matar 3 orcs que estão destruindo uma vila, deixando os aldeões em perigo. Os monstros acabam com a raça dos guardas facilmente e comemoram sua nova conquista do vilarejo. E no meio desse caos todo, uma garotinha tenta se esconder entre as casas, chorando e pedindo pela vida dela, quando de repente vemos a Sarri caminhando em direção aos monstros. Ele se apresenta como uma aventureira Sarri e os orcs zombam dele por parecer um pirralho. Apesar de estar determinado a mostrar sua verdadeira força, os trolls se consideram tão incríveis e insultam a Sarri por estar em menor número. O monstro então vai pra cima de Asahi e sua única opção agora é se proteger com o braço. Mas Mayane aparece e o perfura com uma pedra, subjugando todos por mexerem com seu amado irmãozinho. E enquanto Maya cuidava do arranhão de Asahi na sua pele de porcelana, ela não podia deixar de se preocupar com o bem-estar dele e recomendou usar até mesmo um poderoso elixir destinado ao último chefe para curar apenas um arranhão. Asahi insiste que não queria usar o elixir e diz até que saliva poderia sarar um ferimento como aquele. E rapidamente ele se arrepende ao olhar o rosto de Mayane, que fica empolgado em poder atacar o seu irmãozinho lambendo. Os aldeões se reuniram, curiosos para saber sobre o herói que salvou essa aldeia, e naquela cena de repente, a garotinha exclamou que foi Asahi que salvou o dia. Então todos começam a elogiá-lo como um poderoso herói. Depois de retornar à guilda, Tanya, a recepcionista, preparou uma festa para Sarri, pois ele conseguiu subir vários níveis muito rápido. Afinal, mesmo que fosse Maya matando todos os monstros, ele sempre levava o crédito. Ela deu a ele um distintivo, mencionando que ele não pode vender ou dar para outra pessoa porque conta como sua identificação oficial. Além disso, ele nunca deve falsificar o seu nível, caso contrário, ele perderá sua cabeça. Ele implora a irmã para que esconda sua força para que faça ele parecer mais forte e pede a ela para mostrar suas estatísticas. E o complexo de Maya só faz ela revelar suas 3 medidas principais. Ele ensina sobre as janelas de status, porque ela não tem nenhuma forma indicando suas estatísticas, mas ele percebe que há de errado, e o seu nível de estatísticas de habilidades são tão altos que eles ficam fora da janela de status. Ele ordena a Maya para que nunca mostre sua tela de status para ninguém, ao mesmo tempo que sentiu seu orgulho completamente destruído como jogador, porque começou sem estatísticas nenhuma. Ao ouvirem uma comoção nas proximidades, os dois decidem conferir e se deparam com uma festa para um aventureiro famoso de classe alta. Essa festa da partida se trata de uma despedida para o grupo que promete ser o grupo que derrotará o Lorde Demônio. Asahi ficou empolgado quando descobriu sobre o Lorde Demônio, e sua irmã, sem entender, pergunta o que seria isso. Então ele rapidamente explica que é o chefe final, e geralmente, o cara que permite que eles voltem ao seu mundo. Maya então decide que quer ir lá resolver as contas com esse tal de Lorde Demônio, mas Asahi segurou ela, enquanto a mulher que penhorou seu smartphone aparece do seu lado. Um homem bêbado causou uma comoção assim que o aventureiro mais forte saiu. Ele ficou enciumado porque era considerado bem mais fraco que ele, e despreocupado com que possa ser derrotado por qualquer um dali, grita que se garante na porrada. A balconista não se preocupa e aponta para Sarri que deveria ter a mesma classe de ogro, e todos agora o pressionam para que ele faça algo contra o rabugento causador de tumulto. Asahi sinceramente tá fazendo xixi nas calças enquanto a pressão começa a aumentar, e a força de Asahi estava quase para ser revelada. Então ele pede para sua irmã que ajude, prometendo fazer qualquer coisa que ela queira como recompensa depois. Após sussurrar o plano, ele parte para a linha de frente e diz algumas verdades pro homem, que se enfurece e vai para cima de Asahi. Asahi simplesmente move o braço como se estivesse fazendo uma linha entre eles, e uma enorme rachadura aparece no chão. Mayane foi a autora da cratera, mas todos pensam felizes que foi Asahi que fez aquele movimento, e agora glorificam e agradecem o garoto, que fica envergonhado ao receber tantos elogios. E no final do dia, Asahi só esqueceu um detalhe. A Maya estava mais feliz que nunca, pois Asahi disse a ela que poderia fazer qualquer coisa com ele, e com certeza ela tá muito curiosa para saber o gosto de alguma coisa. Em outro dia, Asahi estava em uma missão de caça de slimes, mas foi interrompido por Maya, que destruiu todo o campo de slimes, deixando tudo em chamas. O grupo que antes saiu da cidade a fim de derrotar o Rei Demônio encontraram um adversário muito poderoso, que Maria, uma das generais demônio, derrotou eles facilmente, e seu único desejo é encontrar alguém interessante para lutar. Não muito longe dali, Asahi caminhava com Maya, que espirrou de frio, e ele ofereceu seu casaco a ela, e Maya não consegue ver isso como atitude de pessoas normais, e ataca Asahi. Até mesmo pela manhã ela ficava toda sorridente e feliz por ter ido atrás do seu irmãozinho nesse mundo, pois eles podem ficar junto desde o bom dia até o boa noite. Maya de repente toma um susto e nota que não sente a presença do seu irmãozinho no quarto. Ao entrar, ela se deparou com um bilhete dele, escrito que iria dar uma volta por aí pedindo a ela para se cuidar. Claro que ela não ficaria feliz com a sua ausência, mas a garota é uma completa tarada e pula na cama de Asahi, que estava com seu cheiro e ainda aquecida pelo seu calor humano. Enquanto Asahi tinha um momento de paz sem sua maior fã por perto, ele vai até a guilda para realizar uma missão. Tanya recomendou apenas missões difíceis, graças à sua classe de aventureiro ogro. Óbvio que Asahi iria recusar isso, porém ele não podia dizer que não conseguia. Então dá algumas desculpas esfarrapadas para Tanya a fim de conseguir uma missão mais fácil de coleta na próxima cidade. Ela foi enganada e, sendo assim, dá uma missão a ele de pegar alguns cogumelos arco-íris, o que seria extremamente fácil, pelo menos, né, era pra ser.
Um urso gigante tomba com Asahi e começa a persegui-lo, e mesmo Asahi tentando alimentá-lo com cogumelo, o urso só fica mais motivado a comê-lo. Asahi é salvo por uma chama negra e, a rolar pra longe com uma explosão, acaba caindo nos peitos de alguém. Alguém esse que ele confunde com Maya por causa do volume dos seios. Ele agradeceu ela e chama ela até de irmã. Ela fica toda convencida de sim, enquanto os pensamentos de Asahi rolam soltos sobre os chifres da mulher. Kyumaria perguntou quanto tempo ele pretendia continuar se agarrando nela. Asahi então saiu de perto e ela disse que ele fez o coração dela disparar. Ele pede desculpas pela confusão e já agradece novamente por tê-la salvo. Os agradecimentos saíram cedo demais, pois eles ficaram cercados de ursos novamente. Kyumaria não se intimida e luta contra os ursos, pulverizando eles enquanto Asahi completa mais um voo no céu. Quando eles pensam que acabou, um urso gigante com a aparência de chefão aparece e começa a insultar os dois. Além de parecer um monstro-chefe super bem equipado, ele ainda conseguia falar, o que surpreende Asahi. Kyumaria puxa ele pra perto de si e o abraça a fim de protegê-lo. O ataque do urso foi totalmente neutralizado, e ela parece empolgada com a ideia de ser uma irmã mais velha, dizendo que irmãs mais velhas são assim mesmo e protegem seus irmãozinhos. Kyumaria em seguida pulveriza o chefão dos ursos, e Asahi no chão fica impressionado com tamanha força demonstrada por aquela garota com chifres. Asahi pergunta na cara de pau se ela é do clã dos demônios, e Kyumaria finalmente se apresenta a ele formalmente como uma das 6 grandes generais do exército do demônio. Ele fica preocupado em ser atacado, mas ela dá risada e afirma que nunca faria isso, pois não existe irmã mais velha que atacaria o irmão mais novo. Na verdade ela existe, mas não tá ali por perto, né? Se é que vocês me entendem. Kyumaria, deixando a conversa de lado, pergunta a ele se conhece um tal de Ikusaba Asahi, pois ela tá procurando por ele. Seus feitos eram impressionantes e as histórias de glória dele se espalharam tanto que já chegaram nela. Sendo assim, ela adoraria lutar contra ele. Asahi pensou em sair de fininho enquanto ela tava rindo e fantasiando a sua tão sonhada luta, mas seu tiro saiu pela culatra quando seu broche de aventureiro caiu no chão. Kyumaria então descobriu que ele é o Ikusaba Asahi e começou a persegui-lo pela floresta. Asahi corria muito rápido e Kyumaria queria muito lutar contra ele até a morte, até mesmo chamando ele de querido. E assim que as mãos dela quase o alcançaram, Maya apareceu e interrompeu Kyumaria. Ela ficou brava e chama Maya de sem modos, pois interrompeu uma batalha entre duas pessoas até a morte. Maya Neja logo insinuou que ela deveria ter mais vergonha na cara, pois ficar seduzindo o irmão dos outros com aquela pouca roupa deveria ser considerado um crime. Enquanto Maya Nei elogiava Asahi por ser adorável e achar que ele era o prato principal de alguma refeição, ela diz até que entende Kyumaria, pois ela também sente vontade de atacar ele. Kyumaria negou toda essa fantasia e disse que queria ter apenas uma rodada com Asahi. Maya então se sente insultada e chama a Kyumaria de safada por querer apenas uma rodada com seu irmãozinho. Kyumaria insinua a pouca roupa de Maya também e reclama porque quem seria ela para dizer alguma coisa vestida do jeito que tava. A desculpa dela é que Asahi gosta daquilo, então ela vai usar. De qualquer forma, a batalha iniciou logo de uma vez e as duas se impressionam, pois ninguém caiu no primeiro golpe. Kyumaria ficou feliz, pois essa era a primeira vez que a luta não termina assim que começa, e ela agora pode finalmente se soltar para lutar. Usando magias poderosas, ela nota que Maya está na vantagem, e seu ataque poderoso maneiro foi parado por um furacão de irmã mais velha. Derrotada no chão, ela diz que pode dar o golpe final, mas ela é parada por Asahi. Maya entendeu tudo errado e achou que Asahi queria matar ela ficando com XP, mas na real ele apenas queria salvar e deixar ela viva mesmo. Kyumaria, apesar de se sentir insultada, aceita a gentileza de Asahi e a deixá-la viva. Já no pé da árvore, Asahi se despede e os olhos de Kyumaria, antes vazios, estão com brilho novamente. Em casa, Asahi discute com Maya sobre os nomes que ela anda dando aos seus ataques, pois os ataques de Kyumaria pareciam bem melhores. Depois de ser mandada pro banho, Maya fica aguardando Asahi ir espiar, mas perde a paciência e vai no seu quarto perguntando ele se não vai logo. Só que Asahi apenas manda ela vestir alguma coisa, e assim o dia se encerra. Com outro dia de missões vindo por aí, Asahi estava em perigo, fugindo de um goblin que estava pronto para acabar com sua raça. Apesar dele ter uma habilidade de atirar pedras, ela sinceramente só serve para fazer um pequeno galo na cabeça dos oponentes. Sorte dele, na verdade, é ter a Maya Nei para salvá-lo. Ela destrói tudo com seu poder devastador, e o seu complexo de irmão ataca de novo quando ela pula em cima de Asahi. Na cidade, Asahi, olhando para suas estatísticas, conseguiu observar que chegou ao nível 10. E Maya o parabeniza por ter chegado ao nível que se tem quando termina um tutorial básico. Eles então perceberam uma coisa. Apesar de Maya ter derrotado milhares de monstros, apenas uma pequena parte ia para ele. Isso significava que não importasse quantos monstros eles derrotassem, a experiência veria de acordo com a participação. Seja como for, nada vai dar certo se Asahi não se esforçar realmente. Maya então teve uma ideia de para Asahi acabar com os monstros quando ela o pegasse. O que ele não concorda porque disse que isso seria apenas burro.
bullying. E de certa forma ele não tá errado, porque seu orgulho de aventureiro e amante de RPG não deixa ele fazer isso. Então Maya pede pra Asahi que ataque ela de um jeito meio sus, só que ela afirmava que não podia, pois mesmo que se machucasse apenas um pouco a Mai, ele se sentiria mal. Seu complexo de irmão ataca novamente, e após uma dura verdade ser lançada na cara de Asahi, ele diz que realmente quer ficar mais forte. Enquanto verificava suas estatísticas e era agarrado, Asahi encontrou uma habilidade nova no seu kit de aventureiro iniciante, e já usa a habilidade para fugir de Maya. A habilidade Escape é usada por ele, mas o efeito que ele esperava foi o contrário, e Maya ficou ainda mais motivada para atacá-lo. Indo à guilda para procurar algum grupo que possa trabalhar junto e subir de nível, Asahi conversava com Tanya, que explicava algumas coisas básicas de parte para ele. E depois da explicação, Asahi sai da guilda para pensar um pouco mais sobre esse assunto. Na cidade, um cara estava sendo importunado por outros 3 caras que estavam incomodados com seu estado de bêbado. Os 3 malandrinhos queriam era se aproveitar da situação e tirar alguma grana dele. Isso é se eles não fossem parados por Asahi, que prontamente se preparou para lidar com os caras e fugir. Só que para surpresa de Asahi e dos outros, o homem que estava sendo importunado era o grande promissor Sig. Ele lutava e acabava com os homens de uma maneira bem incrível. E com todos derrotados, os dois resolvem conversar sobre como Sig foi parar nessa situação. Asahi contou a Sig que estava à procura de um grupo, e Sig começa a estragar os sonhos de Asahi ao dizer que as coisas não funcionam bem como ele imaginava. Seu grupo tinha somente pessoas estranhas e gastava muito dinheiro com safadezas alheias ou coisas sem sentido. Apesar disso, Asahi pergunta se ele não se divertiu e confiou em seus companheiros quando estavam todos juntos. Sig para pra pensar e nota que isso fez sentido, enxergando Asahi como um garoto inocente e puro, assim como ele quando iniciou sua jornada. Tanya o aguardava na guilda e já logo vem ansiosa lhe dando uma missão de caça ao Wyvern. Asahi em desespero queria buscar a Maya para ajudar, já que só ela conseguia fazer algo contra os dragões. Mas ele foi repentinamente empurrado em uma carruagem e levado rapidamente para onde os Wyverns estavam atacando, deixando Asahi em apuros. E quando o CPF dele foi ser cancelado, Killmari apareceu novamente. Ela conseguiu o salvar, e Asahi agradece pela ajuda, mas pergunta do porquê ela está lá. Killmari joga seu broche de aventureiro para ele e disse a ele que foi devolver o seu pertence. Só que outros dragões chegam atrás deles, e Maya aparece em seguida jogando raio nos dragões, derrotando todos facilmente também. Killmari até tenta falar com Maya como uma rival, mas Maya apenas ignorava sua existência e foi direto para Asahi. Ela o pegou e já começou a levá-lo embora, mas querendo ignorar a existência de Killmari. Killmari não se permitia ser ignorada e chamava a atenção de Maya, que se virando chama Killmari de mulher seminua. Ela manda Killmari sair do campo de visão de Asahi, já que isso prejudica ele com essa pouca vergonha toda. Killmari diz a ela que ela não fica muito para trás, já que toda aquela pele dela estava exposta. Mas ela responde esses argumentos dizendo que Asahi se anima com essas roupas, além de que enfermeiras e policiais, e revelando alguns fetiches do garoto. Killmari queria apenas lutar contra Maya e até sequestra parcialmente Asahi para que isso aconteça. Mas sua revanche foi bem rápida porque Maya pulou e deu um golpe na cabeça de Killmari sem dó. Enquanto as duas discutiam, Asahi foi sequestrado por um Wyvern, e para ele ser resgatado em segurança, as duas então precisam agir juntas para resgatar o garoto. Elas trabalharam bem juntas e conseguiram salvar Asahi sem problemas. E com algumas conversas paralelas aí, as duas deixam a ideia de brigar de lado por hoje. Na guilda, Tanya dá uma nova missão para Asahi, e essa em particular iria ajudar muito, porque desde que eles chegaram a esse mundo estão pagando dias em hospedarias, portanto sempre estão sem dinheiro. Com a chance de conseguir uma casa apenas por expulsar um fantasma que se encontra no lugar, Asahi fica animado. Só que o problema aqui é que o Asahi tinha medo excessivo de fantasmas, e essa missão em particular pode ser um pouco complicada demais para ele. No meio da noite, os dois se dirigem até a residência que diz estar assombrada. Antes deles, sacerdotes de alto escalão tentaram acabar com o fantasma, mas falharam miseravelmente. Isso levou a guilda a recorrer a Asahi, o aventureiro nível ogro. A Mayane lembra da época que eles eram menores, e Asahi jogou um game de terror sobre uma casa mal assombrada, só que depois disso nem sequer conseguia ir ao banheiro sozinho. Ele queria apagar de macho, e afirma que as coisas mudaram depois que eles cresceram, mas se assusta com uma pequena brincadeira de Maya. Ela pediu para que Asahi não ficasse fingindo ser quem não era, e perto dela poderia sim sentir medo. Afinal, ela conhecia desde pequeno, e não fazia sentido esconder seus medos para sua própria irmã. Aceitando sua posição, Asahi anda agarrada em Maya, e eles finalmente chegam à casa que deveria ser assombrada. Um fantasma realmente aparece quando Asahi tentou abrir a porta, e drenou sua energia vital como uma forma de repelir eles de entrar na casa. Maya respondeu que queria tentar e deixa o fantasma drenar sua energia propositalmente. Como ela é um monstro com energia abundante, o fantasma não aguenta e vomita de tanta energia consumida. A porta então estava aberta e eles entraram sem outras dificuldades. Dentro da casa, Maya se empolga com a chance de Asahi atacar ela no escuro, e seu complexo de irmão desabrocha mais uma vez. Eles começam a analisar a casa meticulosamente
meticulosamente. E enquanto Maya olha os móveis para ver se o fantasma não está escondido, Asahi é atacado por atividades paranormais. Toda vez que a Maya se virava, Asahi era atacado, e uma poção era dada a ele para prevenir qualquer coisa. Isso se repetindo várias e várias vezes, até que finalmente o fantasma deu as caras depois de ser ameaçado por Maya. Maya diz que ele com certeza vai ascender aos céus por causa dessa magia, e se não for isso, ele vai morrer, mesmo já estando morto. O espectro então tem a brilhante ideia de assumir o corpo de Maya, já que ela é tão poderosa. Sendo assim, o corpo poderoso de Maya e todos seus poderes estavam em seu controle agora. Indo em direção a Asahi, ele pensa nas possibilidades de escapar, mas não quer deixar Maya sozinha em uma situação como essa. Ele grita a ela com todas suas forças para ela voltar, e nesse momento crucial que o Mari aparece perguntando o que há com os dois, e pergunta se aquilo seria uma famosa briga de irmãos. Asahi correu para que o Mari contou rapidamente o que estava acontecendo, e ela já insulta a Maya, perguntando como ela pode ser controlada por um espectro de tão baixo nível como aquele. Uma brilhante ideia então é dada por Killmoria, e elas irão resolver tudo em uma queda de braço, já que Asahi estava preocupado com a destruição da sua futura residência. Só que mesmo uma queda de braço estava exalando um poder amedrontador, e com a força da queda de braço das duas, o lugar quase explodiu e Killmoria foi vencida novamente. Maya parte para cima de Asahi após derrotar Killmoria, e Asahi gritou o nome dela novamente pedindo para ela voltar. Sendo assim, o espectro finalmente foi pulverizado. Muito feliz, Maya ficou apalpando Asahi agindo como uma verdadeira atacante camisa 10. Os dois deixam a casa após Maya revelar que até um certo ponto já tinha um espectro fora do seu corpo, e estava apenas encenando. E agora Killmoria acorda no chão procurando por Maya e chamando o nome de Asahi, enquanto eu peço pra você se inscrever aqui no canal pra gente bater a meta de 50 mil inscritos. Deixa o like também, porque a meta de like é muito importante, e se você curtiu o vídeo, fica atento aí, porque toda semana tem vários animes tops aqui pra você. E esse aqui muito provavelmente vai ter a parte 2. Link, redes sociais, Discord, contato, tudo que precisar nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Gojozinho, um pouquinho mais aventureiro ogro. E fui!